Conversar lá do livro de Atos, capítulo 10. Atos 10. Facinho de achar, Novo Testamento, passa os 4 evangelhos, logo depois vem Atos. Atos escrito por Lucas, extremamente científico, por ser médico, então ele registrava até de forma jornalística quase. Achamos Atos capítulo 10, a palavra fala assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado os que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles pelo caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Essa passagem aqui é extremamente discutida. Normalmente bate-se muito no que Pedro fez ou deixou de fazer, na teimosia e tudo mais, mas não é isso hoje que nós vamos conversar. Se nós prestamos atenção no começo do texto, fala de Cornélio, um centurião romano, que era italiano, morava lá em Cesareia na época. Centurião, todo mundo sabe o que é? É um soldado chefe de 100 outros soldados. Então ele tinha uma posição muito elevada. Ele era chefe. Ele mandava em 100 outros soldados. Então ele era superior. E o que mais chama atenção é, ele era romano. Só que ele acreditava em Deus. Não se sabe, não tem registro aqui, como ele passou a acreditar em Deus. Porque os romanos tinham vários deuses. Só que ele acreditava em Deus. E ajudava, socorria, e aí você lê como esmola, o povo de Deus. Não se sabe se ele frequentava sinagoga, se ele não sabe, a gente não tem esse registro. O que tem de registro é que ele acreditava em Deus e orava constantemente. Tanto que quando chegou o anjo, as suas orações subiram e as suas esmolas. Ou seja, Deus prestava atenção na oração dele. Ele não era crente. Ele não era judeu, ele era romano, mas acreditava em Deus. E o que eu quero que nós prestemos atenção hoje é isso.
Deus presta atenção em todas as orações. Parece que não tem resposta algumas. Parece que está longe. Parece que não acontece nada. Deus presta atenção em todas as orações. E a palavra registra hoje que até mesmo de quem não era crente, Deus ouvia, porque ele acreditava em Deus. E a visão falou, olha, vai lá, manda chamar Simão, que está lá em tal lugar assim, assim, e ele descreve, coisa extraordinária, eu acho fantástico, né? Está lá na casa de Simão, curtidor, perto do mar, chama ele lá. E ele chamou um soldado, mais 2 que trabalhavam para ele, vai lá buscar assim, assim, Simão, chamado Pedro, tudo mais, nós sabemos disso. Ele chegou lá, a visão que nós sabemos, toda a teimosia, toda a briga, toda a resistência de Pedro, nós já sabemos disso, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Aí Deus falou para Simão, olha, vai com eles lá que eles estão procurando você, porque eu que mandei eles aqui. Deus atendeu a oração de Cornélio, olha que coisa extraordinária. Sem ele conhecer nem Jesus, sem ele saber sequer do Espírito Santo, mas ele conhecia Deus, e servia a Deus, e acreditava em Deus, e orava para Deus. Nessa época aqui, dificilmente os romanos, eles mudavam de lado, vamos falar assim, até por conta da posição dele. Os mais simples, é provável, alguns falam até que crer em Jesus era a última saída, era o socorro mesmo, era o apoio emocional, mas aqueles de posição, difícil, porque eles já tinham tudo, eles mandavam, eles tinham autoridade, tinham poder, eles tinham posição, tinha tudo. Ele acreditava, e orava, e a oração foi respondida. E às vezes nós, e olha que coisa, ele só foi conhecer a Jesus, você continua a leitura, quando Pedro chegou. Só foi batizado com o Espírito Santo depois que Pedro ensinou. Ele, toda a família, ele convidou um monte de gente, quer dizer, ele fazia até evangelismo, olha que coisa extraordinária. Ele falava, olha, vai vir na minha casa o homem que vai falar de Deus. Quantas vezes a gente fez isso já? Quantas vezes a gente convidou alguém? Lá em casa nós temos hábito, vira e mexe, nós convidamos os vizinhos, tudo mais, para tomar um lanchinho, comer um bolinho, uma coisa assim. Uma vez por ano. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano está aí a diretora. Para falar de Jesus. Assim, leve, suave, tranquilo, para falar de Jesus. A gente conversa e vai, e o bolinho gostosinho, o suquinho, o refrigerante, e aí o Jesus, e a pastora canta uma música, um louvor. Nós temos esse hábito já há tempos. Não estou falando que eu sou diferente ou que eu sou melhor, jamais. É que nós criamos esse hábito e muitos deles acabaram se interessando pelo que Jesus fala, não porque nós, mas pelo que Jesus fala. E aí começa a curiosidade, quem é, o que foi, como fez e tudo mais. E isso daí é o que nós fazemos. Agora, se você tem uma frase que é da década de 80, 90, se você regar tudo isso com oração, funciona. Funciona. Tem hábito de oração? Só espera o culto para poder apresentar, para poder falar com Deus, para poder ter um momento com Deus. Esse período que nós estamos aqui é um momento que você separou para oração. E em casa você não faz? Não precisa responder não. Quando acorda, quando vai sair para o trabalho, para o estudo, para qualquer coisa, quando volta do trabalho, volta da escola, quando chega em casa, quando vai comer, oração. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Basicamente, nós só temos que fazer oração, o resto é só um detalhe. Nós sabemos que às vezes é muito complicado isso, muito difícil. Por quê? Os afazeres do dia, a situação, o cuidado, as obrigações, tudo mais. Nós sabemos disso. Mas todo momento que tiver, faz oração. Fazendo alguma coisa, faça oração. Se não precisa falar outra coisa, faça oração. Dá para fazer. Cornélio fazia oração, não se sabe quantas vezes. Daniel, quantas vezes orava? 3 vezes. E orava de parar tudo, ajoelhar e orar. Cornélio, não sabemos quantos, mas Deus registrou que a oração dele subiu ao céu. Olha que coisa. Quantas vezes será que esse homem fazia oração? E quanto tempo durava essa oração? Não tem registro disso. Mas Deus se importou com todas elas. A ponto de
Se ele recebeu a visita do anjo falando que, olha, suas orações e esmolas, quer dizer, a sua oração e o seu cuidado e a sua ajuda foram vistas por Deus, manda chamar Pedro, é porque ele estava orando pedindo alguma coisa a mais do que ele tinha. Não é mais de dinheiro ou posição, era alguma coisa mais de Deus do que ele já tinha. Ele já fazia oração, já conhecia a Deus Todo-Poderoso porque servia a Deus, mas ele não tinha ainda o conhecimento de Jesus, da salvação de Jesus e o poder e autoridade do Espírito Santo. Creio que, não está escrito, creio que ele pediu isso, porque essa foi a resposta para ele. Chama Pedro, manda ele vir aqui. Essa foi a resposta para ele. Se vocês prestarem atenção, então dá para a gente deduzir que ele estava pedindo mais de Deus. Mas não, eu volto a falar, não bens materiais, dinheiro, posição, mais unção de Deus, mais presença de Deus, mais conhecimento de Deus, mais proximidade de Deus. E Deus respondeu. Para quem não era crente. Crente que eu digo é crente em Jesus, tá? Cristão. Vamos colocar cristão que é mais fácil de entender. Ele não era cristão, ele acreditava em Deus. Então, ele não conhecia Jesus ainda. Olha que coisa gloriosa. Deus ouve a oração de todo mundo que faz oração. Crendo, ele ouve a oração. Está registrado e provado na Bíblia que isso acontece. Agora, some você, eu, nós que cremos no Senhor, servimos ao Senhor, recebemos o perdão e a salvação do Senhor, sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e continua fazendo milagre do mesmo jeito, da fundação do mundo até o último instante. Imagine você que já conhece o Espírito Santo, que foi dado pelo Senhor para nos consolar, nos dar capacidade, força, nos levantar de novo quando a gente está caído, destruído, desanimado, nos colocar de pé de novo. Imagine você que conhece hoje a palavra e lê e separa um tempo para poder estudar, para saber quem é quem na Bíblia, quem é o quê. Imagine você, se ele ouvia de um romano que nem era do povo de Deus, porque o povo de Deus era um judeu, lembra disso, né? O povo escolhido por Deus eram os judeus. Ele era, de repente, agregado, prosélito. Todo mundo já ouviu essa palavra? Prosélito é quem se converteu ao judaísmo e entrou pro... Mas aí tem que fazer N situações e coisas. Mas Deus ouviu. É isso que eu quero que você preste atenção. Deus ouviu a oração até de quem não era cristão. Imagine de quem é cristão, de quem reconhece, respeita e considera o sacrifício de Jesus na cruz. Imagina, não tem como. Deus ouve a sua oração. Pode ser que a resposta esteja demorando. Não, mas pastor, o senhor falou outro dia que não demora. Ela vem na hora certa. Mas também chamei a atenção para aquele detalhe da resistência da oração de Daniel, lembra? No primeiro momento, o anjo falou para ela, no primeiro momento Deus não deu a resposta. Mas lá os demônios resistiram e tive que chamar até o outro para poder brigar. E isso acontece. O diabo não quer que você seja contemplado com o presente de Deus, a resposta de Deus. Ele não quer. Claro que não, porque assim você perde a fé no Senhor, você murmura, porque afinal de contas não funcionou, não deu certo, a oração não aconteceu, para que eu vou fazer oração? Para que eu vou no culto de oração? Para quê? Se não funciona, mentira. Oração funciona. Até de quem não é cristão. Está aqui na Bíblia. E ele foi batizado com o Espírito Santo, foi a família inteira, foi uma festa. Acho que naquele dia foi uma festa. Até os convidados dele. Deve ter sido fantástico. A ponto de Pedro voltar depois e dar testemunho. Olha, até quem não é judeu foi batizado pelo Senhor. Então, qualquer um realmente vai ser batizado pelo Senhor. Olha que coisa gloriosa. Que coisa fantástica. Agora, a parte do lençol, desce, mas isso daí a gente não vai falar. Porque essa parte, eu vou fazer só um comentário. Pedro era complicado, hein? Misericórdia, ô homem complicado. Não, Senhor, eu vou quando o Senhor for, eu vou até o final. Não te conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar. Sai fora, não sei quem que é não. Teve que eu passar por essa. Aí depois vem Deus falando com ele. Pedro, faz aí o negócio.
Não, Senhor, eu não faço isso não. Nunca fiz e não vou fazer. Ai, meu pai, Deus falou direto com ele e ele, não, vou não. A gente não vai falar sobre isso. Mas é tão, se você parar para pensar, é tão interessante, né? Ele ouviu do próprio Senhor e ele falou, não, vou não. Faço não. Oh, meu pai. Mas a sua oração, como a de Cornélio, Deus ouve, viu? A sua oração ouve. Não pare de orar, não desista disso, não deixe para depois. Nessa semana recebi um pedido de oração, a pessoa tá num médico agora. Opa, a oração é agora então. Parei tudo para fazer a oração. Parei tudo. Estava no meio de um processo, parei tudo para fazer a oração. Ah, porque você é pastor, né? Não, é porque Deus ouve a oração. Oração de todo mundo. E quem crê então, aí tá feio.